Fiel pelicano, milagre supremo de amor. Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Que é tão grande, se faz tão pequeno assim, só por amor pra chegar até mim. Que seja assim, que venha até mim, que eu vou te dar glória. Nós adoramos a Tua presença neste local, Espírito Santo de Deus. Nós vos rendemos graças, Senhor, pela Tua ação fecunda, pela vitória que hoje o Senhor realiza em nossas vidas. Pelas Suas chagas somos curados, Senhor, somos transformados. Ó fiel pelicano, olha para as nossas misérias neste momento. Coloque o dedo dentro delas, Senhor. Toque. Toque. Meus irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Barros, eu sou fundador da obra missionária chamada Eu Prefiro o Paraíso, a qual está realizando este encontro chamado Homens como José, Mulheres como Maria, que foi um carisma que Deus colocou dentro do meu coração há alguns anos, já há alguns 2 anos, em uma adoração. Ele falava o desejo dele de sermos homens como José e mulheres como Maria. Ele falava: essa será a marca que eu cravarei em sua alma. Desde então, eu tenho buscado me capacitar, eu tenho tentado, tenho me esforçado ao máximo para poder levar a mensagem que o Senhor me confiou. E graças a Deus Ele tem me honrado. A presença dessas 130, 140 pessoas aqui hoje para participar deste encontro, ela não é algo simplesmente, somente natural. Sim, muito humano isso, a presença sua óbvia, a mente é humana. Mas isso é o cumprimento de uma promessa de Deus na minha vida. Cada rostinho que eu olho eu me emociono. Eu posso ter apenas 24 anos, eu posso ter apenas 2 anos e 10 meses de conversão, mas o Senhor realizou em minha vida maravilhas, e uma dessas maravilhas está sentada na minha frente, é Reptil. Uma dessas maravilhas está sentada ali, é Nelise, é Bela. Vocês são maravilhas que Deus realizou na minha vida, e não teria graça querer ser santo sem você. Talvez até teria, mas não daria para rir tão gostoso quanto eu rio do lado de vocês. O desejo que eu tenho para vocês nessa pregação é que possam entregar a sua alma para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai entrar profundamente no seu coração. Peço, quebre toda resistência nesse momento. Aqui quem te fala não é uma pessoa que quer te incriminar. Eu não tenho o poder de prender ninguém, mas um dia eu fui prisioneiro, e eu conheço muitas celas, muitas cadeias pelos caminhos onde eu passei. E hoje eu quero trazer aqui uma palavra de liberdade, uma profecia de liberdade em sua vida.
onde você deverá ser usado para poder aceitar ela em sua vida. Pegue a palavra em Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao 20. Lucas 22, versículo 14 ao 20. Quem não tiver com a Bíblia, feche os olhos, põe a mão no coração. Não dorme, mas eu quero que você imagine passo a passo dessa palavra. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graça e disse: tomai este cálice, e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavras da salvação. Dê um beijo apaixonado em sua Bíblia. Esta foi a última ceia. Com aquela presença daquela forma, esta foi a última ceia. Daquele jeitinho, esta foi a última vez que João pôde sentir daquela forma o cheiro do cabelo de Jesus. A ceia aconteceu ali na sala de jantar da casa de João. Querido, foi a última refeição que eles fizeram juntos. Desta forma, como tinham costume, a última. Agora haveria algo de se cumprir, o qual eles não compreendiam. Algo tão grandioso, que às vezes nós hoje ainda não compreendemos. Sim, eu creio, muitas coisas que a palavra nos apresenta são mistérios de fé, a qual não cabe a nós desvendarmos. Que nós experienciamos e vivemos de uma forma intensa, que nós não sabemos dizer. A teologia vem dizer que a presença de Deus é indizível. Nós somos incapazes de falar como Ele age em nós. O que você sente quando Deus te ama, é impossível falar como Deus te ama. É mais do que o seu coração pode aguentar. Por isso, nosso querido São Felipe Neri teve de ter o seu coração alargado, as suas costelas quebradas, para que pudesse suportar esse amor. Mas sempre a última ceia. Não compreendemos que é a última ceia. Não compreendemos que neste domingo nós provamos nossa última ceia. Porque nós vivemos, às vezes, dispersos do que acontece na frente dos nossos olhos. A todo momento acontece alguma coisa. Há sempre a ação de Deus em algo. Quando eu estou com raiva, eu paro de frente a uma árvore e busco ver a ação de Deus na folha da árvore balançando. É uma terapia maravilhosa. Se me acalma, eu garanto que vai acalmar muita gente, porque eu sou difícil de acalmar. Meu amado, nós não compreendemos isso, que a pessoa que nós amamos está aqui do nosso lado e amanhã já não está mais. Eu costumo falar isso com os filhos da missão. Eu falo: se eu te amo, imagina o tanto que Deus te ama. Se eu já te amo, imagina o tanto que Deus te ama.
Porque algo eu posso afirmar para a sua vida: eu não sou aquilo que Deus quer de mim. Mas posso te afirmar algo também: eu já não sou o mesmo. Eu sou um homem e estou em transformação, estou em modificação, buscando me qualificar, trabalhando de forma crescente o meu interior, para sempre oferecer um bom alimento àqueles que eu amo. Porque eu creio que o maior alimento sai de dentro de mim. E eu falo aquilo que vem de dentro de mim. Hoje eu quero aqui para vocês, amados, não apresentar palavras simplesmente externas. Não apresentar talvez uma dose alta de emoção, capaz de te encher os olhos. Mas eu quero te apresentar algo que é dentro, capaz de te fazer perder toda vergonha e timidez. Algo que é capaz de fazer mudo falar e aleijado andar, e mais do que isso, mais que a cura física, algo capaz de transformar a alma. O tema proposto a essa pregação se chama Fiel Pelicano. E é exatamente disso que estamos falando. A última ceia e Fiel Pelicano, eles estão interligados, em intensidades diferentes, mas interligados. Nós não sabemos até quando nós teremos as pessoas que nós amamos do nosso lado. Nós não sabemos até quando nós poderemos ficar tocando. Isso por muitas vezes nos leva a esconder os nossos medos. Como tolos vivemos querendo esconder que a morte um dia nunca vai chegar, que um dia nunca iremos nos despedir das pessoas que nós amamos, que nós teremos o amanhã para poder falar, o depois para poder dizer, que a profecia nunca vai se cumprir. Porque se há algo que é certo na sua vida é que ela terá um fim, e se há algo que é certo na vida do seu irmão também é que a vida dessa pessoa aqui na terra terá um fim. Mas nós escolhemos às vezes viver de forma tola e cega, não acreditando que esse fim existe uma data, e que essa data não pertence a mim. E quando ele se for? E quando ela se for? O que restará de mim? Um pedaço? Uma metade? A necessidade de dar tudo, ela consiste nesse princípio aqui. Eu costumo falar assim: como se vive, se morre. Eu falo que a morte não está presa. Não sei se alguém tem essa ideia, mas essa é a minha. Talvez seja equivocada, mas é a minha ideia. Eu sou doido o suficiente para falar o que eu penso. Enquanto se vive, enquanto se morre. Amado, o que é que você acordou hoje? Você espreguiçou, você levantou e caminhou. Você sabia que aquela vez que você espreguiçou nunca mais vai voltar? Nunca. Você vai espreguiçar amanhã, mas não do mesmo jeito. Você não vai ser do mesmo jeito. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma vez. Aquela vez passou, acabou. Eu falo isso, nós estamos em decomposição e não percebemos. Fato esse, o que nós carregamos dentro da nossa barriga é um saco de quê? Fato esse. Os pedaços seus vão saindo, sua unha cresce, cabelo cresce, vai caindo, vai sumindo. Você vive, você morre. Como se vive, como se morre. Como se doa, como se entrega. Às vezes nós pensamos que é a vida, morte. Não, vida e morte. Elas estão juntas, interligadas. E tem que ter muita coragem para poder falar disso. Você tem que ter muita coragem para poder pensar nisso. Que você não pode agir de forma inconsequente. Que você não pode abandonar tudo a hora que você quiser, quando você quiser e sair fora e deixar.
Não. A todo momento há algo acontecendo ao seu redor, a todo momento há uma oportunidade de mudar, a todo momento há alguém que necessita de um abraço, de um sorriso seu. Eu fico nervoso 2 vezes quando eu fico nervoso. Porque eu fico nervoso porque eu estou nervoso e não estou feliz. Não feliz, alegre, porque a graça de ser feliz, ninguém tira de mim. Talvez na minha velhice eu brinco com os meus amigos, sem as pernas, sem os braços, sem os olhos e sem a língua, mas ainda assim eu serei feliz, porque a minha alma conheceu Jesus Cristo. Isso ninguém tira de mim. Meu amado, o pelicano é um pássaro que ele passa pelas águas e recolhe os peixes. E ele recolhe os peixes e leva para o seu filhote. Ele chega com o peixinho na boca do filhote, ó, chlepe, joga o peixinho lá dentro, e o filhotinho come. Só que tem épocas que tem seca nos rios, e não tem peixes por aqueles rios. Mas o pelicano, ele é fiel aos filhos, ele se preocupa com os filhos, e então ali sobre os filhotes no ninho, ele começa a bicar a própria carne, e arrancar os seus pedaços e dar de alimento aos filhos. Ele começa a doar a sua vida com os pedaços da sua carne, alimentar aqueles filhotes, pedacinho por pedacinho, até saciar os filhos. O pelicano, ele vai se doando, pouco a pouco, para que os seus filhos fiquem cheios, e possam crescer com saúde, comendo da própria carne. A mãe dá da própria carne. Da própria carne. Se isso é tremendo, se isso é maravilhoso, alguém que doa um pedaço de si da própria carne para alimentar o outro. Imagine então, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos enxergar algo que não está preso no espaço de tempo. Nós vamos enxergar algo que não aconteceu aquele dia. Nós vamos enxergar algo que aconteceu hoje, 7 horas da manhã, na celebração da Santa Missa, quando Jesus não deu somente um pedaço, mas Ele deu o seu corpo e o seu sangue. E não era somente um pássaro mais, mas era Deus se entregando por mim e por você, se dando. Se nós tivéssemos essa noção do que recebemos em nossos lábios, se nós tivéssemos essa noção do que de fato nós estamos degustando, é um alimento celeste, nem mesmo os anjos podem provar daquilo que toca a nossa boca, daquilo que entra, que vai se desmanchando em nossa língua. É a carne do meu dono, é a carne do meu Senhor, que se doa pouco a pouco, que se entrega por mim inteiramente, pelo menos uma vez por dia, eu conseguiria prová-lo, mas não. Eu não enxergo a importância. Tem coisa mais importante lá fora acontecendo. Ele está se doando. Isso tem se repetido por todos os anos. Por isso chamado fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor. Ó Deus tão grande que se faz tão pequeno assim, só por amor, para chegar até mim. Que seja assim, eu vou te dar glória. E temos glorificado esses dias, sim. Mas será que foi o suficiente? Será que já alcançamos o objetivo? Às vezes tropeçamos por estar satisfeitos. E aquilo que sempre digo, a palavra não convida a estarmos satisfeitos, mas cheios, porque aquilo que está cheio transborda. Quando em Atos 2 o Espírito Santo foi lançado sobre aqueles homens, eles não ficaram satisfeitos, mas fala na palavra que eles ficaram cheios do Espírito de Deus, capaz de me satisfazer. Um Deus que se faz pequeno, chega até mim e toca a minha totalidade como alimento para a minha vida. Nós precisamos de voltar. Nós precisamos de voltar a adorá-lo, adorar mais, a gastar as nossas horas de frente ao sacrário. Nós precisamos, a necessidade. Mas eu estou ocupado.
O microfone veio para me servir, não ele para servir. Agora também, amado, é sua vez. Sua vez de se doar, de se entregar, de se deixar ser conduzido por Ele. Agora é a sua vez de deixar que Ele possa preencher o seu coração. Agora é a sua vez de deixar que Ele possa preencher seu interior. Ah, Pedro, hoje o que você vai fazer de novo? Hoje o que você vai inventar para poder nos animar? Meu amado, eu não sou coach, sem falar inglês, coaching. Eu não vim te motivar, eu vim te lançar no fogo da caldeira que queima, e há tantos anos estão queimando. Mas peraí. Não é aquela que te falaram, não. Não é essa não. Não é a que condena, não, é a que salva. É um fogo que consome. É um fogo que nos ama, é um fogo que nos abraça, é um fogo que nos envolve. É um fogo que atende pelo nome de Espírito Santo de Deus. Ele que vem a nos encher a cada momento, a nos encher de graça, a transbordar em amor. Ah, meu querido, será possível que nós passaremos o resto das nossas vidas indo em encontros e não iremos mudar nossas características, nossas imbecilidades, os nossos egoísmos, as nossas besteiras? Deus vai começar a mudar, mas eu tenho te falado, amado, Ele vai começar a mudar de você. A realidade primeira que precisa ser mudada é o seu coração que por muitas vezes é perverso, que por muitas vezes é duro, que por muitas vezes é egoísta. Assim também o meu. Como que você acha que os pregadores que chegam aqui sabem de tanta coisa que se passa no coração? O primeiro coração a sentir é o dele. Por isso que Deus chama os piores, os mais miseráveis. Ah, meu querido, nós não podemos viver dessa forma. Nós não podemos nos esquecer dessa forma. Eu quero te falar de homens que se doaram, e doaram inteiramente por Jesus, porque depois dele se dar e dele se renovar assim por nós a cada dia, o que nós podemos é fazer o mesmo por Ele. Eu não sei falar de outra coisa a não ser adorar a Jesus e ser um missionário adorador. Isso está impregnado na minha alma, tanto que isso faz parte do nosso carisma, ser um missionário adorador e dar testemunho do amor de Cristo aos pés da cruz. Isso está colado, está manchado, está ali, impregnado em mim. Eu não consigo falar de outra coisa. Veja um homem como São João Maria Vianney. Quem aqui se acha muito inteligente, levanta a mão. Quem aqui não se acha tão inteligente, levanta a mão então. Aleluia, é nós. Querido, São João Maria Vianney, quando ele formou no seu seminário, falaram assim: vamos mandar ele para uma cidadezinha qualquer, vamos mandar ele para uma cidadezinha pequena, porque lá vai ser o melhor lugar para poder colocá-lo, lá vai ser o melhor lugar porque mal latim ele sabia falar, então como ele vai celebrar uma missa? Então mandaram ele para um lugar que chama Ares. Conta a história que ele se aproximou e chegou, aí tinha um menino numa carroça e ele falou para o menino: me mostra o caminho de Ares, que eu te mostro o caminho do céu. Ele subiu naquela carroça e foi para Ares. Chegou numa cidade completamente devassa, uma cidade consumida pela prostituição, uma cidade consumida pelo adultério, pela bebedeira, pelas drogas e pelos vícios que a carne levava. Ele entra para dentro da igreja e começa a atender confissão. Ele virava os dias, ele passava horas, e atendendo confissão, a realidade de toda aquela cidade foi modificada. De forma que em um exorcismo, o próprio demônio fala que se houvesse mais 3 padres como ele, o diabo nem encostava na França naquele período. Tanto que muitos conhecem ele como São Cura d'Ars, um homem que modificou a realidade de uma cidade, atendendo confissão. Quando aquele homem pregava e ele falava sobre o que Deus pedia, as pessoas que estavam em pecado gritavam no lugar: misericórdia, Jesus, toca em minha alma e me salva. Sabe, amado, eu olho para a palavra, para a história, para a tradição, eu vejo Santa Bernadette, da aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Quem aqui é devoto, diga amém.
Quando Santa Bernadette ali via a imagem, a aparição de Nossa Senhora, um padre falou: pergunte a ela então quem é, duvidando dela. E apareceu para ela, e diga-se de passagem que Bernadette também era conhecida como uma menina burra. Era esse o nome que davam a ela, adjetivo. Vou falar adjetivo, porque isso para santo é adjetivo. E ela não entendia nada na catequese dela. O padre ensinava, ela não entendia. O padre falava: você não entende nada. E ela voltou para aquele padre e falou: eu perguntei à moça. Ela disse que é a Imaculada Assunção, onde apenas 2 anos atrás o dogma tinha sido considerado pela Igreja Católica. Então é impossível de alguém conhecer e reconhecer aquele fato. Ainda mais Bernadette, que tinha uma inteligência tão fraca. Eu olho para a palavra e eu vejo Sansão, que com a queixada de burro destrói um exército inteiro. Se Sansão com a queixada de burro destruiu um exército inteiro, imagina o que ele vai fazer com um burro inteiro. Imagina o que ele fez com São João Maria Vianney. Imagina o que ele fez com Santa Bernadette. Se uma queixada destruiu um exército, amado, sei que é um burro inteirinho para Jesus. Imagina o que mais pode ser feito. Porque parte disso, considerar sua incapacidade, considerar sua fraqueza, considerar sua miséria, considerar que tem limites que você não consegue ultrapassar humanamente, não. E que você precisa de um auxílio divino em sua vida, de uma intervenção de Deus na sua vida. Você precisa que Ele toque em você. Você precisa que Ele te ame. Você precisa que Ele te envolva. Você precisa que Ele complete aquilo para você. É na sua incapacidade que Ele age. Onde é a sua fraqueza? Não precisa me falar. É na sexualidade? Ele vai agir lá. Onde que é a sua fraqueza? É emocional? É depressão? É a tristeza? Ele vai agir lá. Ele é capaz de reverter toda situação, aquilo que parece impossível. Ele é capaz de modificar aquilo que parecia nada. Ele vem e restaura. Meu amado, a sua fraqueza é o lugar que Deus ama, porque quando Ele se encontrar com a sua miséria, Ele vai transformá-la em uma grande graça na sua vida, amém? Sabe, às vezes parece que quando vamos falar de Eucaristia, as pessoas ficam com medo, as pessoas se recolhem, mas não, amado, hoje é hora, hoje é dia de você sair, hoje é dia de você escancarar, hoje é dia de você abrir, porque o Senhor bate a porta do seu coração. O Senhor bate a porta do seu coração, e o Deus que te chama não é um Deus que se deu por pedaço, mas um Deus que se deu por inteiro. Qual parte sua é alimento para alguém? Quem tem sido pelicano? Quem tem sido pelicano? Ontem minha mãe me perguntou assim: Pedro, você vai falar seu testemunho? Eu falei: irmã, nós somos um cano. E quando a água passa pelo um cano, ela leva a característica do que tem dentro do cano. Se tiver uma folha, vai carregar a folha. Então quando a graça passar dentro de mim, provavelmente meu testemunho sai junto. Porque é minha vida. Estou condicionado a Ele. Meu amado, quando eu olho para a minha história, eu vejo pessoas que foram se doando em pedaços para mim. Eu vejo pessoas que tiraram da própria boca para poder me alimentar. Sabe, eu vou contar algumas histórias para você. Quando eu morava em Mocambinho, no projeto Jaíba, um certo dia eu pedi meu pai R$2 para eu tomar um sorvete. Ele estava desempregado há um bom tempo, estava passando por um período bem ansioso. Eu encontrava ele sempre com as luzes apagadas, conversando com a galinha que tinha lá em casa, que chamava Jandira. Nós matamos e comemos Jandira. Mas enfim. Ele saiu da casa dele e foi até a casa do amigo que estava mais próximo para pedir R$2. R$2 para poder comprar um sorvete para mim. Olha o resultado. R$2. Uma pessoa capaz de dar um pedaço. Ah, meu amado, isso é uma fatia muito grande de orgulho.
Você tem que se humilhar muito para poder fazer isso. Vou falar ainda uma coisa de pai. Teve um dia, né, que eu abri a porta, talvez vários de vocês, ou todos, já tenham escutado. Eu abri a porta do meu quarto e eu queria dar um trinco na cabeça do meu pai. E ele estava ajoelhado na minha frente. Eu desisti de fazer aquilo. Eu me apaguei, repousei, desmaiei, não sei. Mas quando eu acordei, estava dentro do carro do SAMU e tinha uma pessoa que segurava a minha mão. Meu pai. Grandão, gordão o senhor. Mas é meu pai. Se não passa na catraca do ônibus, não tem problema, mas é meu pai. Meu pai. Aquilo tudo Deus deu para mim. Não sabe nem abraçar direito, irmã. Quem vai lá em casa sabe, eu abraço ele eu estou ensinando ele a abraçar. Eu ensinei uns meninos aqui a abraçar, todo não sabe abraçar. Dando um pedaço dele para mim. Teve um dia que minha mãe chegou em casa, dentro do processo meu de depressão, eu estava com a faca no pescoço. E ela correu de mim. E aquele dia ela deu um pedaço muito grande dela para mim. Porque eu sei que o que ela mais queria era ficar perto de mim. Mas ela não podia fazer nada perto. Então ela foi buscar ajuda. Ela correu porque Deus colocou no coração dela 2 pessoas que me ajudaram muito. Aquele dia ela teve que me dar uma ausência, que foi algo muito importante para mim. Teve um dia também que ela me deu uma chinelada. Veio de muito longe, do reino que me ajudou demais. Pensa no menino atentado, teimoso. Ah, meu querido, quantas vezes ela fazia as contas, se endividava só para poder fazer meu gosto. Como Jean disse, de forma errada. Nós estamos conversando, não sei se você reparou. Isso é um diálogo. Quantas vezes ela não fazia isso para mim? Quantas vezes eu não vi ela com o nariz vermelho? Ela não sabe chorar. Mãe é doida, mãe não sabe chorar não. Ela rasga o nariz inteiro quando ela chora. O nariz fica vermelho, ela fica assim. Eu falo, olha para você ver. Está arregaçado no nariz dela. Mas é minha mãe. É minha mãe. Minha mãe foi diagnosticada agora com uma pedrinha na vesícula e eu não sei o que lá no rim. Ela não queria nem falar para mim. Na verdade não queria falar para ninguém, que ela acha que não é nada. Ela acha que ela não é assim não. Doando um pedaço dela, quando ela devia estar cuidando dela. É doido. Pelicano. Vai tirando pedaço por pedaço. Ah, se eu não reparo antes. Aí, minha irmã, você é doido? Quantas vezes minha irmã não sofreu por causa do meu temperamento? Quantas vezes eu dou uma cachetada na cabeça dela? Ela também teve um dia que ela me bateu. Eu estava imitando um Power Ranger. Mas ela socou o tapa na minha cabeça. Eu acho que tem sequela até hoje. Dos 90% de sequela que eu tenho, 5% é culpa sua. 10% é o juízo que sobrou. Quantas vezes eu não fiz isso? Eu já corri atrás da minha irmã com faca. E já tinha iniciado o meu processo de caminhada. E é necessário ser sincero por isso. Porque eu vivi por muito tempo uma santidade falsificada em parte. Algo muito distante do meu pé no chão. Não respeitando os meus limites. Coloquei, encostei. Peguei a mão dela e coloquei a faca no meu pescoço e falei, aperta, aperta então. Raiva, ódio, ira. Ainda bem que ela não apertou. É bom rir disso agora, né? Mas se Deus não tivesse curado, era impossível rir disso. O que você tem de sua história assim? Você pode rir? Ainda não?
Você quer rir disso? Talvez ainda esteja em tempo. Amado, peraí. Perdão. Está em tempo. As pessoas que eu mais amo na minha vida tiveram de dar pedaços dela, arrancar pedaços deles, para me alimentar. Eles me manteram vivo nos momentos mais importantes, dando pedaços deles para que eu ficasse de pé. Que nem o dia que o pai limpou meu bumbum porque eu fiz cocô na roupa e eu tinha 19 anos. Eu acordei e olhei para a porta e ele olhou para mim e eu olhei para ele. Ele não me xingou, ele não gritou comigo, ele não me bateu. Ele disse assim, ó: meu filho. A vontade que eu tive, além de vergonha, que eu tive muita na hora, quando eu olhei para ele, foi de falar: você é doido de me chamar de meu? Porque eu só pensava que só poderia chamar meu algo que a gente tivesse orgulho. Mas quem disse que você não pode chamar seu pai de meu pai? Ainda que ele não te considerasse filho, ainda que você não tivesse conhecido, por que não poderia ser meu? Ele é seu. Ainda que ele não aprendesse a te amar, ainda que ele se esquecesse de você, ainda que ele te falasse, te abandonasse, como deixar? Corre dentro de mim. Por isso que ele se deu daquela forma, em alimento por nós. Por isso que ele se entregou daquela forma em alimento por nós. Corríamos dentro das veias dele e não percebemos. Ele se esvaziou de toda a divindade. Humano, sofreu, gritou, abandonado na cruz. Enquanto corríamos dentro dele, enquanto éramos lavados dentro dele, os pregos transpassavam a mão dele. Feche os seus olhos. A coroa furava a sua testa. Desfigurado, sofria. A sua mãe não podia falar nada. Ela tinha que deixar que tudo se cumprisse. Ele sofre o abandono natural. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sozinho, por mim, por você. Eu não tenho mais medo da morte. Eu não sou mais prisioneiro das hipocrisias de uma vida passada, porque Ele me libertou. Ele tocou. Eu corria dentro dele. Ele me justificou. Ele me acolheu antes mesmo de eu nascer, desde o ventre da minha mãe. Ele já tinha me escolhido. Que Deus é esse? Que homem é esse? Que faz algo que ninguém nunca fez por mim, que se doa dessa forma que ninguém nunca se doa por mim. Eu nem o conhecia,
É a primeira vez que você o vê assim na cruz, eu tenho certeza. Feche os seus olhos e veja. Despido, apenas um pano tampando, retirando a dignidade. Sim, ele sofreu, suou sangue, perfurado pelos chicotes. Ah, Senhor, se não nos esquecêssemos, se não nos esquecêssemos de Ti, quando caímos, a força que tem é que Sua cruz ainda está de pé, Senhor. A força que temos é que essa cruz está de pé. É nela que eu seguro para me levantar. É nela que eu me escoro para me levantar. Eu não posso ir além. É só por Ti, por mais ninguém, Senhor. Eu quero ser abraçado no lenho. Eu quero ser envolvido no lenho da cruz de Cristo. Receba minha miséria, Senhor. Deixa eu falar por você. Receba o meu passado, Senhor. A minha vida suja. As vezes que me prostituí, as vezes que me entreguei a um homem ou a uma mulher qualquer na rua que eu mal conhecia. Ah, Senhor, eu quero viver só por Ti. Eu tenho muito pouco para te oferecer, irmão, mas o que eu tenho, de graça recebi e de graça te dou. Receba o amor de Deus em sua vida. Deixe Ele te libertar. Essa música marcou a minha vida. Em 98, eu pequenininho, tomava banho. Melhor, mãe me dava banho. Passava o sabonete no meu corpinho todinho, mais bonitinho, pequenininho. Trabalho. E eu cantava: só por Ti, Jesus. Só por Ti, Jesus. Ai, Senhor. Só por Ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Oh, oh. Só por Ti, Jesus, quero me derramar como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois Tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por Ti, Jesus.
vai te amar como Deus te ama. Nenhum homem. Só por ti, Talvez seu pai e sua mãe possam te amar muito perto disso, né? Talvez irmãos, amigos possam se aproximar de um amor muito grande. Mas ninguém vai te amar como Ele te ama. Ninguém vai poder dar sua verdadeira identidade. Só está nele. Ele nunca te abandona. Ele nunca te deixa só. Você é filha de Deus. Filha de Deus. Ele te ama. Receba o amor de Deus na sua vida. Eu não sei o que você passou para estar aqui, mas eu sei que todo mundo tem uma história, tá? Nós estamos entre amigos, então vamos conversar um pouco. Meu irmão Luiz, muitos de nós acompanhamos sua história quando você perdeu sua amada. Mas um dia vocês vão se encontrar. Eu não sofri, irmão. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo momento. Deus te fez para ser santo, e um grande santo. Eu não suportaria o que você suportou. Eu te admiro. Eu rezo por você. Eu peço a Deus para ter a força que você tem, porque isso é para poucos. Coração grande desse jeito é para poucos. Amado, seu nome não está em cinema nenhum. Loucura, né? Um cara grande desse jeito e o pessoal nem te conhece. Eu tenho mais amigos no Facebook que você. Mas você é muito maior que isso. Muito maior que isso. Ele te ama de dentro para fora. Você transborda o amor de Deus, irmão. Dá gosto. Não deixe isso morrer. Deixe isso aceso. Você quer o quê? Mágica? Eu não sei fazer mágica. Como eu falei para você, eu sou até burro, eu sou. Chucro. Persisto só no meu erro. Olha para mim. Não é assim que nós somos? Olha para mim. Não é assim? A gente vai errando e errando. E na Jaíba fala errando, não é? Errando. É. Ah, Senhor, que delícia chorar e sorrir na tua presença. É por isso que o povo me chama de doido. Doido eu sou. Uma vez eu beijei 30 bocas numa micareta e fui embora com amidalite. Eu suspeito até que um homem estava no meio das bocas. Eu tenho até medo. E um dia que o Senhor tocou no meu coração, Ele falou: vai provar de todos os corações. Vai provar de todos os corações. Eu falei: você tá louco, é coração demais para provar. Ah, irmão, Ele me aceitou. Ele nos aceitou. Sujo, fedendo, longe, perto. Ele nos aceitou. Preto, branco, verde, azul, amarelo. Ele nos aceitou. Ele nos ama. E Ele nos ama. Se Ele te aceitou, se Ele te busca neste momento, o que te impede então de se aceitar? O que te exclui da graça de Deus? Porque você caminha para fora. Não, ninguém falou que você merece, porque não merece. Mas mesmo assim Ele vai, mesmo assim Ele busca, mesmo assim Ele abraça, porque Ele é Deus. O Espírito sopra onde quer e quando quer. Você só ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai.
assim acontece com aqueles que nasceram no Espírito. Eu não sei se você precisa de um fogo ou de uma água, mas seja lá o que você precisa, Deus tem para te dar hoje. Vamos ficando de pé? Queria pedir para os servos pudessem recolher as cadeiras e voltem para poder adorar também. No início do encontro eu falei algo, que nós não temos diferença. Não temos. Agora você tem que estar com a mão levantada? Não. Agora você tem que estar com a mão abaixada? Não, nós não temos. Eu me preocupo com uma coisa: em fazer a vontade de Deus. E eu vivo esse incômodo todos os dias. Levante as suas mãos para o alto e cante assim comigo: só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Vou até encostar um pouco mais para frente. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Seu dono vai estar aqui.